Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo o resumo da semana 3, disciplina de eletricidade instrumental. Acompanhe aqui comigo na tela. Show de bola, estamos aqui com a apresentação. Fica ligadinho até o final para ficar por dentro de tudo que aconteceu na semana 3. Terminamos o conteúdo de corrente elétrica. Tá aí conclusão do assunto, e nessa conclusão aprendemos que as baterias são especificadas em ampere-hora. Então isso vem da expressão Q igual a I vezes T, onde o I, a intensidade de corrente, é dada em amperes e o tempo em horas. Então toda questão que envolver carga, por exemplo, precisa a corrente estar em amperes e o tempo em horas para poder o resultado estar adequado. Vejamos aqui na figura da direita, temos a lateral de uma bateria em que temos o total de carga disponível de 1,3 ampere-hora. Então, dada essa informação, se eu sei o meu consumo, eu posso estimar o tempo de uso da minha bateria. Visto isso, trago aqui uma terceira questão. Então, em classe foram copiadas duas. Essa terceira aqui não foi resolvida em sala. Então, vamos ficar ligadinho aqui acompanhando. Vou ligar aqui a caneta. Certo. Acompanha aqui, ó, a bateria de um carro é de 50 ampere-hora. Então, do jeito que fizemos em sala, identificamos as grandezas. Então, Q igual a 50 vezes ampere-hora. Ok. Se a bateria ficar funcionando sem o carro estar ligado, o que isso significa? Você desligou o carro e botou um som. Então, o gerador que tem no carro não vai recarregar a bateria. Vai só consumindo e vai chegar ao ponto que descarrega a bateria e você nem consegue acionar mais o carro. Vai precisar fazer uma ligação com a bateria de outro carro para que o seu funcione. Então, sem ligar nada do carro, só a bateria consumindo leva 4 dias. Então, isso aqui eu tenho que transformar esse tempo em horas. Como é que eu farei isso? Fazendo essa sequência de multiplicações. 4 dias. Eita, que ficou feio. Pera aí, aguenta a mão aí que eu vou limpar aqui. Pronto. 4 dias. Bem calminho aqui. Isso. O que é que eu vou fazer com esses 4 dias? Multiplicar por 24 horas. E um dia tem 24 horas. Então é 24 horas por dia. E ainda falta calcular só. Então vai ser só isso mesmo. Dias. Eu cancelo aqui com dia. Então 4 vezes 24, o tempo igual a tempo 96 horas. Então desconsiderem a letra feia aí, se concentrem no conteúdo e passem a limpo bem arrumadinho no caderno. Então leva 4 dias para a bateria ser completamente descarregada. Qual a corrente? Então já temos as informações de carga e de tempo. A grandeza que eu busco é a corrente solicitada dessa bateria sobre essas circunstâncias. Então vou isolar a corrente lá naquela minha expressão original e ficar com Q sobre T. Quem é Q? 50 ampere-hora dividido por 96 horas. Hora com hora corta. Corrente final de calculadora. 50 dividido por 96. 0,52 amperes. Beleza, então, turma, dúvidas do passo a passo? Vamos revisar aqui, ó. Identifiquei 50 ampere-hora. O tempo em 4 dias eu calculei 96 horas. Volto lá para minha expressão original. Corrente é Q sobre T. 50 por 96, resultado final 0,52. Qualquer dúvida, avisem no
mural ou comentem aqui no vídeo. Vamos seguindo e fechamos o tópico de corrente elétrica com essa figurinha aqui, uma espécie de mapa mental. Então, o que é que circula a corrente elétrica? O seu conceito, fluxo ordenado de elétrons e o sentido convencional que adotaremos nos estudos futuros. Então, a corrente sai do mais, circula e retorna para o menos. Características da corrente elétrica: ela produz calor, então se lembrar do chuveiro elétrico, e gera luz, se lembrar da lâmpada incandescente. Depois, produz campo magnético, isso aqui só compreenderemos no terceiro bimestre, mas basta lembrar do eletroímã que existe no ferro velho, para poder separar o ferro dos outros metais. Ao passar pelo corpo, sentimos aquele formigamento, ali é o choque elétrico. E para terminar, a corrente é representada pela letra I de intensidade de corrente, e a unidade é dada em amperes, homenagem a André-Marie Ampère, que estudou esses fenômenos. Concluído isso, entramos no assunto de tensão elétrica. Iniciamos e concluímos na semana 3 a tensão elétrica. Então, trata-se da força que impulsiona os elétrons livres dentro do condutor. Só existe corrente se existir fonte de tensão prévia ou tensão elétrica previamente. O que isso significa? Que tem que ter uma bateria ou tem que ter uma tomada para que a sua carga funcione, para que tenha corrente elétrica. E fizemos essa analogia com a hidráulica, a analogia da eletricidade e da hidráulica. Para que exista o movimento dos elétrons no condutor, temos a diferença de potencial. Aqui, para que a água circule da caixa A para a caixa B, precisa dessa diferença de altura aqui, ΔH. Só assim a gente tem a transferência de líquido. E na sequência foi realizado em sala um comparativo entre grandezas elétricas e grandezas da hidráulica. Então vamos acompanhar atentos aqui comigo, depois vocês pausem e copiem. Então, na eletricidade nós temos a DDP, diferença de tensão, enquanto que na hidráulica é a diferença de altura, que por meio da gravidade vai empurrar a água dentro do tubo de água. Então, se na eletricidade nós temos o movimento dos elétrons, quem é que se move na hidráulica? A água. Então, a água em movimento teria analogia com a corrente elétrica. O condutor elétrico ou fio é o caminho por onde os elétrons podem passar. E na instalação hidráulica é o tubo d'água ou o cano de PVC, esse caminho. Então vejam que tem um certo paralelo aí dessas duas áreas. E por último, falaremos dessa grandeza na próxima aula, próxima semana, a resistência elétrica, que é uma dificuldade do material, no caso o fio de cobre, dificultando a passagem da corrente. Também teremos algo semelhante na hidráulica, só que aí seria o atrito da água em movimento com a parede do tubo. Então vejam que quem tiver dificuldade em saber o que é o que na eletricidade, anota essa tabelinha e é preciso estar sempre se lembrando. Tensão, diferença equiparada à diferença de altura. Corrente, equiparada ao movimento da água. Condutor elétrico, equiparado ao tubo de água, enquanto que a resistência é equiparada ao atrito entre água e parede. Show de bola? Vamos seguir em frente. Então fechamos o tópico de corrente. Epa, aqui está errado. Vamos corrigir ao vivo aqui. Cadê? Como é que eu saio daqui? Sair. Não é mais corrente. Conclusão do assunto: tensão elétrica. Peço desculpas aí, mas ato falho acontece. Então chegamos na figura central, que é a tensão. Ao redor teremos a sua definição, diferença de potencial. Essa diferença de potencial nas pilhas de 1,5 é de 1,5 volts, nas baterias de 9 volts é a tensão de 9 volts, e na tomada é a diferença de potencial entre a fase e o neutro de 220 volts. E o que é essa diferença de potencial? É a força que
impulsiona os elétrons. Então, em sala eu fiz analogia com o ser humano. O ser humano, para se movimentar, precisa da energia dos alimentos. Então, os elétrons precisam dessa força externa para se movimentarem no condutor. Fizemos a analogia entre eletricidade e hidráulica. E fechando aqui, é representada pela letra V e sua unidade é dada em volts, em homenagem ao Alessandro Volta. Acho que com isso fechamos o resumo da semana 3. Muito obrigado. E é isso, turma. Ficamos por aqui. Quem é inscrito, deixe seu like. Quem não for inscrito, se inscreva. E aqui ao lado mais 2 vídeos para você conhecer o trabalho do canal. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.